Orientação do ROCAM, Reverendo Dorival Santos Silva. Bom dia a todos. Esse cara foi no mundo espiritual e pegou o que eu ia falar antes de começar a palestra. Porque eu fiz um bom dia hoje. Eu estava pensando nele, no que eu falei do bom dia, e estava refletindo aqui sentado, né? Sobre que as pessoas estão se entregando muito fácil. Estão desistindo muito fácil. Então, por exemplo, se eu tenho um propósito grande, eu tenho que pensar na mesma proporção daquilo que eu desejo, como você falou. Se o nosso propósito é grande, eu não posso me preocupar com o processo. Porque o processo é doloroso. Para atingir aquilo que eu quero, como o cara falou, eu vou ter 1.000, 100.000, 1 milhão de tijolinhos para poder construir. Cansa, doloroso, sofrido, mas o propósito é que vale a pena. Então, se eu quero alcançar algo grande, eu vou ter que realmente me qualificar para isso, né? Aí ele falou tudo isso aqui que eu ia falar antecipado. Mundo espiritual é muito interessante aqui na arte do Jurei. Qualquer um dos que estão aqui, quando vem aqui falar antes para o ensinamento, pode reparar. Tem coisas na palestra que estão embutidas, ou alguma coisa já está sendo, que ia ser falada, acontece muito isso. Então, o servir, ele não é material. O nosso servir, ele é espiritual. Ele é material na parte que você manifesta. Mas ele acontece antes, ele ocorre antes, né? Eu tive um sonho hoje que ia ter um culto no lugar. Parecia a Moca antiga. E quando eu cheguei lá, tinha um pessoal que não está mais com a gente aqui e não tinha as imagens. Eu falei, mas cadê as imagens? Surpresa. E vai daqui, vai dali, o missionário não conseguia fazer as oferendas. Faltava meia hora para começar o culto, e cadê as imagens, cadê as oferendas? Eu falei, cara, cadê as imagens? Surpresa. Cadê? Surpresa. Faltava 15 minutos para começar o culto. Eu falei, gente, não tem imagem, não tem oferenda. Como é que vai ser? Eu acordei agoniado pensando, caramba, como é que vai ser o culto? Né? Então, assim, às vezes, a gente fica muito preso só no espiritual também. E esquece que tudo também, minha irmã fala, muita purificação acontece primeiro no mundo espiritual, acontece às vezes no mundo espiritual, para você não sofrer na matéria. Como é que foi a oferenda hoje? Não foi facinho? Né? Filezinho? Então, vai entender, né? Só um aviso, sexta-feira, sábado que vem, dia 13, nós faremos o culto do paraíso terrestre aqui. Será às 11 horas. Então vai vir o pessoal do interior, vai vir o pessoal de Tocantins, vai vir o pessoal do Ceará, né? Depois nós faremos uma quermessezinha, um chopp e dança ali no fundo, né? Para comer uns trenzinhos, quem quiser trazer um pratinho também pode trazer, né? Na segunda-feira o seu Sidney vai viajar para Goiás. Segunda, né? Segunda, dia 15? Tá. E ele vai com uma missão também, que ele vai ajudar o meio Silário lá em Anápolis. Vai levar algumas coisinhas daqui. Que nós vamos entronizar um altar e vamos começar uma difusão em Anápolis, né? Era um cara que era membro nosso, ficou 10 anos afastado e voltou com tudo. Só que hoje ele também é um sacerdote. Então ele está vindo com tudo literalmente. Então assim, e a missão do seu Sidney vai ser auxiliar nessa abertura, nessa entronização. Já é a segunda sua, né? Que afinal de contas você começou Luziana também, né? Então assim, nós temos que estar preparados para qualquer coisa, para qualquer situação, onde quer que seja, né? E essas coisas acontecem de uma forma muito misteriosa. Então, na segunda-feira mesmo, dia 15, no dia 14, por exemplo, várias igrejas do mundo, todo mundo está fazendo o culto do paraíso terrestre, da arte do Jorei. E no dia 15, completa 10 anos da difusão que nós iniciamos lá em Moçambique. 10 anos, como o tempo voa, né? Então, assim, a gente às vezes perde muito tempo
como o Ricardo falou, sofrendo por coisas que você não tem e agradecendo pouco que você tem. Sendo que se você agradecer o que você tem com alegria, em breve o que você não tem vai se concretizar. Né? Por isso que nós temos que vibrar muito naquilo que nós almejamos conquistar. Pra vocês terem ideia, ontem, o ministro Capitão Lutonda saiu de Luanda 9 horas da noite. Chegou na fronteira com o Congo 5 horas da manhã. Pegou mais um ônibus, viajou mais 2 horas para chegar na fronteira. Poder entregar 25 ricares para o ministro José Dianda, que é lá do Congo, para depois pegar o ônibus e voltar. 10 horas de viagem. Bate e volta. Ao mesmo tempo, o ministro Oferta viajou também, foi para Fukuara, um negócio assim, esqueci o nome do lugar, foi levar o Ricares e um Daikoku para a igreja nova que foi aberta lá. De lá ele vai viajar para mais 5 cidades, para depois chegar na casa dele, ficar um tempo lá com a família, depois volta para Luanda para continuar a difusão. Foi esse rapaz que, nas minas de diamante, ficou muito doente, pegou infecção do corpo inteiro, todo cheio de ferida. E ele teve um sonho comigo, ministrando de orei nele, que pedia orei, eu orei no sonho. E ele mandou uma mensagem para mim dizendo que estava curado. E não tem nada no corpo dele. Como é que pode umas coisas dessas, gente? Né? Então, a nossa missão é muito rica. Nós podemos não ter nada hoje, mas amanhã é um outro dia. O que é nosso já está escrito, já está traçado. Cada um de vocês vai receber a sua recompensa de acordo com o merecimento de cada um. Não é porque é mais legalzinho, é porque mereceu ter. Isso é a lei divina. Hoje vamos explorar um tema profundo. O que realmente significa a educação, que é o salmo de hoje. Não se trata apenas de notas, diplomas ou acumular conhecimento. Trata-se de despertar a nossa alma e compreender a verdade fundamental que governa a vida. Vamos nos inspirar nas palavras de Meixo Sama e nos ensinamentos atemporais de Paulo de Tarso. A base de qualquer formação humana real é a compreensão das leis espirituais. Meixo Sama nos ensina que a primeira lição da vida é entender a lei da causa e efeito. O mal pode até parecer levar vantagem temporária, mas sua base é frágil e fadada à ruína. E nisso aqui você pode perceber hoje. O mal está desesperado. Muita coisa, de alguma forma, na vida de cada um de nós foi travada. Por um momento, está travada, não vai nem a pau. Não significa que não vai acontecer nada. Às vezes, é como se fosse uma tsunami. A tsunami que acontece? A água do mar recua e quando ela vem detonando. Só que tem no nosso caso, é uma tsunami espiritual. Continue dedicando, doendo, chorando. Continue dedicando. É o seu propósito que vale a pena. Não é o processo. É o propósito. Então vá, continue, não desista. Né? Porque quando chegar o momento certo, você vai estar pronto. Porque você conseguiu passar todas as barreiras. Imagina nós, depois de 23 anos dedicando, que passamos por uma pancada de purificação. É como se você estivesse já virando uma curva da vida e já entrando na linha de chegada por um grande milagre que está aqui na frente. Agora você imagina o outro pessoal que está começando a sair agora para começar o seu processo de purificação. Nós levamos 23 anos. Imagina quem está começando agora. Não é? Será que vai ter a força que nós tivemos para aguentar? Né? O apóstolo Paulo reforça exatamente esse princípio em sua carta aos Gálatas. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A verdadeira educação nos ensina a plantar o bem, não por medo do castigo, mas pela consciência de que somos co-criadores da nossa realidade. Meixo Sama nos apresenta uma verdade simples, mas poderosa. A verdadeira educação consiste em ensinar que o bem sempre prospera e o mal é destruído. Pense nisso. A educação não é sobre evitar o mal, mas sobre cultivar o bem. Não é sobre lutar contra a escuridão, mas sobre iluminar-nos com a luz. Esta não é uma moralidade superficial, é uma lei espiritual. Quando cultivamos o bem em nossos pensamentos, palavras e ações, atraímos naturalmente a prosperidade para nós mesmos e para os outros. É como plantar uma semente de amor e bondade, que inevitavelmente floresce em abundância. Foi aquilo que o ministro Ricardo falou.
E que eu tentei falar no começo também, né? Se eu quero algo grande, eu vou ter que pensar grande. Não importa que está doendo, está machucando, eu tenho que pensar, eu tenho que chegar lá. Eu vou alcançar. Né? Micho Sama enfatiza que a educação deve nos capacitar a reconhecer e agir sobre essa lei. Não é um conceito passivo, é uma prática ativa de cultivar o bem em todas as áreas da nossa vida. Vamos aprofundar um pouco essa ideia com os ensinamentos de Paulo. Ele nos adverte. Não basta educar apenas para as formas exteriores e negligenciar do coração a cegueira. Paulo estava preocupado com uma educação que se concentrava apenas na aparência, na etiqueta social, nos rituais externos, sem nutrir o interior da pessoa. Ele nos diz que a letra mata, mas o espírito dá vida. A letra representa o conhecimento puramente intelectual, as regras, as tradições, sem a orientação do espírito. Se nos limitarmos a aprender fatos e regras sem compreender o seu significado espiritual, corremos o risco de permanecer em um estado de ignorância e cegueira. Essa cegueira do coração é a incapacidade de ver o outro com empatia e de enxergar o propósito divino em nossas vidas. Tem uma coisa que eu vejo assim. Se eu estou purificando hoje, como é que eu posso sair dessa condição? É só rezando? Não. Eu tenho que ter prática. Então, o servir, como o Ricardo falou, indistintamente, onde quer que seja, sirva, faça alguma coisa. Você precisa chamar a atenção de Deus. E não é fazer assim, ó Deus, estou aqui, beleza aí. Não é isso. Não é jogar uma laranja nele e falar, para ele olhar para trás e ver você. Não é isso. É dedicar. Quanto mais você dedicar, quanto mais você servir, mais a sua aura vai se expandir, mais você vai se elevar e mais você vai brilhar. Quanto mais você se elevar, porque a graça que você quer está aqui. Ela não está aqui. Se você quer, é muito fácil. Então as pessoas pensam que você orando, a graça vai vir até você. Oh, recebi o que é meu. Não, é você que vai, suando bicas, subir, até chegar num nível de tomar posse da graça que é sua. Por isso não se pode se perder tempo com o processo. O foco é o propósito. Imagina, os atletas de ponta que vão disputar uma Olimpíada, treinam 2 anos direto, ralando pra caramba o esforço máximo para chegar na Olimpíada no seu máximo, não é? São poucos dias, uma corrida umas eliminatórias e a prova final. Sei lá, 2, 3 corridas que ele vai fazer para ganhar uma medalha de ouro. Mas foram 2 anos ralando para dedéu, com dor até na alma para conseguir chegar no ápice, né? Você acha que é fácil conseguir isso? Pessoal que salta com vara, pessoal que nada. Quanto é? Quem já fez natação? Eu fiz natação, eu sei como é que é. Para conseguir chegar num tempo de segundos, né? Quanto que você nada por dia, de quilômetros por dia, para poder chegar nesse ápice? E os músculos doendo, tudo dói. Então, as pessoas querem ter milagres sem esforço. As pessoas querem ter graça sem merecimento. Não tem como, né? Paulo também nos convida a uma transformação interior. Ele nos diz em Romanos, para não nos conformarmos com os padrões desse mundo, mas sermos transformados pelo renovado nosso entendimento, a fim de que, discernindo bem do que é agradável a Deus, não estejamos escravizados. Olha isso aqui. Discernindo o bem do que é agradável e não a Deus e não estejamos escravizados. A chave para entender a verdadeira educação é a conexão entre o bem e a vida eterna. Se nos concentrarmos apenas no material, como a ciência e a tecnologia, corremos o risco de perder de vista o que realmente importa, o nosso propósito espiritual. Paulo nos lembra que as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A educação que nos leva a perceber a vida eterna não é encontrada nos livros didáticos ou nas máquinas, mas no nosso coração. É a capacidade de ver além do mundo físico e compreender a realidade espiritual. E voltando para esses santos, vamos colocar assim. Você viu algum deles de boas? De bem, assim, andando? Ninguém, todo mundo se lascou, não é? Todo mundo apanhou pra caramba, todo mundo tomou pedrada, todo mundo foi humilhado, todo mundo passou por um processo altamente doloroso, não foi? E qual foi o resultado disso? Gerou milhões de discípulos. Ensinou as pessoas a gerarem milagres também.
ensinou as pessoas a serem firmes, resilientes na fé. Você acha que não valeu a pena? Então a gente, muitas vezes, passa por experiências na vida que talvez você vá lá na frente ensinar para alguém, um jovem, que está passando por uma situação também parecida, e você vai ter que ensinar para ele, assim, calma, cara, isso passa. Isso passa. Eu falei para a Fátima, acho que quarta-feira, né? Um garotinho, 15 anos de idade, acorda todo dia, 5h15 da manhã, toma seu banho, toma seu café e vai para a escola pegando um ônibus. O tema é assim, a vida que eu escolhi para mim. Fica na escola até meio-dia e pouco, volta para casa, esquenta seu almoço e prepara uns suquinhos lá e uns bombons e sai para vender. Chega em casa às 5h30 e trazendo já o irmão da escola, da escolinha. Vendendo. Aí mostra lá o Pix dele, só entrando o que ele está vendendo lá. Né? Todo dia. Qual que é o objetivo desse jovem? Né? Você acha que ele quer ser uma pessoa comum? Claro que não. É a busca de querer mudar de vida. Você acha que um garoto desse aqui não vai ser no futuro um empreendedor? Alguém que tem um objetivo maior na sua vida? Não é porque ele tem 15 anos, está deixando de ser criança? Não, ele tem um foco. Ele tem foco. E o foco dele é chegar na prosperidade, até alguma coisa maior. Ele não está preocupado com o processo, senão ele não postaria isso. Né? O processo é acordar cedo, é estudar, é correr atrás. E é cansativo, né? Imagina, todo dia 5h15 da manhã levantar, ir para a escola, voltar, fazer lição, almoçar, preparar o seu negocinho, sair para vender, voltar. E quando você vai ver, você já está dormindo para acordar de novo 5 da manhã e assim vai. E às vezes a gente tem tudo na mão e não agradece. Como o Ricardo colocou. Paulo também diz, em Coríntios, que não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Essa é a essência da verdadeira educação. Focar no invisível, no eterno, no amor e na bondade que transcende o mundo material. Então, como podemos aplicar isso na nossa vida? Cultivando o bem. Temos que fazer uma escolha consciente para agir com bondade, compaixão e honestidade em todas as nossas interações. Dedicar tempo à oração, meditação ou reflexão para se conectar com o nosso propósito espiritual. Estar aberto a aprender e crescer, buscando a verdade que vai além do superficial. Né? Porque a gente, muitas vezes, tem que conversar com Deus, cara. Sozinhos. Num cantinho da sua casa, ou aqui na igreja, aqui na frente do altar, ou na sala da paz, ou numa praça sozinho no jardim. Em algum lugar, você tem que ter a sua conversa com Deus e abrir seu coração. Desabafar com Ele. Ser sincero. Né? Refletir. E de repente vem um insight para você que é a resposta que pode mudar a sua vida. Né? O que nós fazemos hoje? O que nós estamos fazendo hoje para cultivar o bem e buscar uma vida eterna? Será que estamos nesse caminho certo realmente? E aí entra o quê? A qualificação divina, que é o esforço, que é a busca. Né? A educação não é uma jornada, não é um destino. Ao cultivar o bem e buscar o invisível, podemos nos tornar seres humanos mais completos, mais compassivos. A verdadeira educação, portanto, é um processo de despertar. É unir a inteligência da mente e a sabedoria do coração. E quando compreendemos que o bem sempre vence, curamos nossa cegueira interior e passamos a enxergar além da matéria. Nós finalmente nos graduamos na escola da vida eterna. Como encerramos nossa exploração da educação e do bem, convido todos a refletir agora sobre o tempo que se aproxima. No dia 15 de junho, o sol atinge seu ápice, um momento de intensa luz e energia. Deixe que essa luz nos inspire a buscar a beleza, a harmonia e a alegria em nossas vidas, e a nos lembrar que o paraíso é, em última análise, um estado do coração. Enquanto nos inspiramos a buscar o bem e a vida eterna, lembrem-se do culto do paraíso terrestre e a sua importância. Que cada um se comprometa a viver com intenção e a buscar a alegria em cada momento. Deixe que essa luz guie seus passos, lembrando de que o paraíso não é um lugar para ser alcançado, mas um estado de ser que cultivamos com amor, bondade e compaixão. Que este dia seja um momento de renovação, um lembrete de que a beleza e a alegria estão sempre ao nosso alcance. Crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente e usufruir na matéria,
frutos da lei do Espírito para da matéria. Assumam a divindade que há dentro de vocês e tomem posse dos seus tesouros. Essa frase que eu escrevi ela em 2009, eu nunca me esqueci dessa palestra. Nunca. Assuma a divindade que há dentro de você e tome posse dos seus tesouros. Eu recebi um texto esses dias que fala justamente sobre isso. E eu queria usar nesse culto esse texto, que é bem pertinente. Que diz assim: quando Deus manda, é que Ele já preparou. Quando Deus te dá a missão de sair de um lugar e avançar, é porque Ele já foi na frente e preparou tudo. O endereço da missão é sempre o endereço da bênção e da provisão. A missão carrega um destino. Abraão não sabia para onde ia, mas Deus sabia. A obediência não exige mapa, exige confiança. Quando Deus chama alguém para sair, não é para o desconhecido, é para o preparado. O movimento começa na fé, mas termina na provisão. Cada passo dado em obediência é um passo sobre terreno que Deus já pisou antes. A bênção está no lugar da missão. Muitos esperam a bênção para então obedecer, mas a ordem é inversa. A obediência vem primeiro, a bênção espera no destino. Ruth saiu com Noemi sem garantias visíveis e encontrou Boaz no campo da missão. José foi forçado ao Egito e encontrou lá o propósito que o céu havia planejado. A provisão não está no lugar de onde você saiu. Está no lugar para onde Deus está te enviando. Não adie mais a partida. O que Deus preparou para você não vai até onde você está. Você precisa ir até onde está a bênção. Isso é um pastor chamado Júlio César. Não é bem assim? Muito doido, né? Esses mistérios que acontecem são indescritíveis. Quando nós fomos para Moçambique, que me Zezé comprou uma passagem, bora lá, bora, vamos. Ela foi doida, comprou, nós não chegamos lá. Tinham 5 jovens, que arrumaram um prédio, uma casa. Cheguei lá, um carpinteiro, sabe piso de carpete de madeira? Que você cola? O caboclo estava pregando com um prego, na marreta. Eu falei, misericórdia. Né? Os raçocos, nós fomos ver, era um cara que era carpinteiro. Ele pegou pallet, lixou e estava em cima do barro fazendo os raçocos. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Né? Tudo improvisado. A Zezé ensinando o pessoal a fazer oferenda, minha Zezé, ensinou a fazer oferenda, limpando o negócio no espaço que não tinha nem água. Tinha que buscar uns bidões de água, esse galão gigantesco, no subsolo. Nós estávamos no 4º andar, na base da escada, não tem elevador não. E os meninos subindo aqueles negócios lá. E a gente lá, ensinando e fazendo. E o culto saiu perfeito. Agora, quem imaginava que nós iríamos para lá? Nós fizemos o culto dos escravos aqui, e de repente estava lá em Moçambique. E lá se vão 10 anos, e hoje tem igrejas, tem um solo gigantesco que nós ganhamos, compramos uma parte, vai ser uma sede gigantesca. Um ministro estava falando agora há pouco aqui, só para encerrar. Tem um ministro, nosso ministro Fonseca, ele é deficiente físico. As 2 pernas dele são 2 calanguinhos assim. Isso é para nada. Ele anda de muleta. E quando ele tinha que subir essa escadaria, ele subia. Esses andares, esses 4 andares, alguém atrás dele segurando ele, porque senão ele podia cair para trás. E a gente segurava ele. Hoje ele é ministro nosso. E ele doou um terreno gigantesco e construiu uma igreja. A esposa não era membro. Ele acabou se afastando da igreja, pela pressão da família. E aí pegou as coisas da igreja e a igreja virou evangélica. O espaço lá. Há um tempo atrás ele purificou. E eu pensando muito nele, porque eu gosto muito dele. Viajei muito com ele. E ele dirige para ele. Não é pé de chumbo, ele é mão de chumbo, porque acelera aqui na mão. Né? E ele queria voltar. Queria voltar não. Eu falei, o senhor quer receber jorei, ministro? Pediu para ser reoutorgado. E foi reoutorgado. E ajuda e dedica todo sábado lá em Catembe. Mas aos domingos, ele está na igreja evangélica. Participando lá. E sabe o que ele faz depois? Jorei, cara. Ele missa jorei em todo mundo. Ele missa 40 joreis por domingo. Nos evangélicos. 40 joreis por domingo. Às vezes a gente sai correndo do culto, porque
Lá o pessoal, acabou o culto, senta. Não é que você pede, é hábito. Sabe por quê? Quando eu estava lá, eu presenciei uma coisa muito interessante, dia de semana. O pessoal saía da hora do almoço, ia lá para receber jorei. Mas não porque era importante o jorei. Assim, era um tempo que ele tinha, já tinha comida e ia fazendo coisa. Sabe por que era? Eles não tinham o que comer. Eu falei, mas por que você vem todo dia aqui? Várias pessoas. Porque o jorei enche a nossa barriga. O jorei mata a nossa fome. Pensa. E quantas vezes as ministras lá, as membros lá, talvez o ministro Mozilla lá, elas faziam uma comida lá, um negocinho lá. Vamos aqui comer junto com a gente. Era uns matinhos lá, uma carninha aqui, um peixinho aqui, acolá. E a gente dividia com todo mundo, cara. Eles iam para a igreja e ficavam 1 hora dentro da igreja, recebendo jorei, para matar a fome. Para matar a fome. São experiências que valem muito a pena. Muito a pena. Por isso eu tenho certeza que a nossa missão era muito maior do que a gente imagina. Por isso, cada um faça o seu melhor. Não vai se arrepender. Porque logo, logo, algo gigantesco vai se concretizar. Né? Então, são essas sementes que vale a pena. Vale a pena viver. É uma fé livre. É uma fé que não impõe nada. Nós não impomos nada a ninguém. Só sinceridade, só ter macoto no servir. E o resto é consequência. Tá bom? Então, quarta-feira agora é o culto da família. Mas vamos nos preparar para dia 13. Fazer um belo culto. Né? E vamos ver o que Deus nos prepara após 15 de junho. Né? Obrigado a todos e uma boa missão.